Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, diletos ouvintes, continuamos a escutar o capítulo eucarístico, capítulo 6, do Evangelho de São João. E dando continuidade neste dia, nesta sexta-feira, dedicada à Paixão do Senhor, meditaremos os versículos 52 a 59, onde somos convidados à comunhão com Jesus, seu corpo e sangue para a nossa vida. A nossa alma precisa de Deus, a sua alma, a alma de cada um de nós. Por isso Jesus se faz alimento para nós, para a nossa salvação. Ele é Deus e quer nos salvar. E nos salva na medida em que entramos em comunhão com Ele. E precisamos ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o sacerdote diz na Santa Missa, Mysterium Fidei, ou seja, mistério da fé. Porque não é mais pão, um pãozinho bento, consagrado, nada disso. É verdadeiramente corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais vinho, mas é o sangue de Cristo, o pão e o vinho transubstanciado. E isto acontece em cada Santa Missa para a vida do mundo. Somos sabedores que precisamos do alimento material para alimentar o nosso corpo e sobreviver. Comer para viver. Comer a carne do Filho do Homem para viver como o Filho do Homem. Este comer se chama comunhão. É um comer, e dizemos comer, para que fique clara a necessidade de assimilação, da identificação com Jesus. Comunga-se para manter a união, para pensar como Ele, para falar como Ele, para amar como Ele amou. Aos cristãos, fazia-nos falta a encíclica eucarística de São João Paulo II, de saudosa memória, que nos fala da igreja que vive da Eucaristia. É uma encíclica apaixonada. É fogo, porque a Eucaristia é ardente. Lucas 22,15 vai dizer: ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer, diz Jesus, ao entardecer da quarta-feira santa. Desse modo, irmãos e irmãs, temos de recuperar o fervor eucarístico, sermos pessoas que verdadeiramente adoram Deus, que deixam-se tocar por este amor, absorver seu ensinamento, sua presença em nosso meio. Nenhuma outra religião tem uma iniciativa semelhante. Se alguma denominação religiosa faz algo parecido, é simonia. De igual modo, falando a respeito da comunhão, é Deus que entra no coração do homem para estabelecer aí uma relação misteriosa de amor. E desde aí se constrói a igreja e se faz parte no dinamismo apostólico e eclesiástico da Eucaristia. Foi Jesus que fundou a igreja, que instituiu a Eucaristia, fazer isso em minha memória. E somos chamados, temos de voltar a viver esta ternura para a Eucaristia, genuflexões pausadas e bem feitas, incremento do número de comunhões espirituais, e a partir da Eucaristia os homens nos aparecerão sagrados, tal como são, e lhes serviremos como uma renovada ternura. No entanto, no início do Evangelho de hoje, vemos que os judeus não compreenderam, entenderam como uma linguagem, digamos, sociológica, de canibalismo. Como que a gente vai comer o corpo dele, sua carne? E Jesus faz questão de dizer que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não bebeis seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. E você, tem comungado na Santa Missa?
Tem buscado a confissão sacramental, permanecer no estado de graça. Tem feito o silêncio devido, o recolhimento. Vestido-se adequadamente para participar da Santa Missa. Chegado cedo. É preciso, de fato, ter o nosso coração voltado para Deus. E é lamentável, repito, dizer de pessoas até mesmo católicas que não estão comungando porque têm consciência de que estão no pecado e é preciso regularizar. O próprio Jesus falou, é palavra dele, de nosso Senhor, quem não come sua carne, o seu corpo, não vai ter vida. E aí eu lhe pergunto, irmão, irmã, você que me escuta, você quer a vida ou quer a morte? Você quer deixar que o pecado domine o seu corpo, a sua vida? Ou você prefere se fortalecer na fé? Deus está nos dando esta oportunidade. Veio, de fato, para salvar-nos do pecado. E para ter a vida eterna, nós, como católicos, cristãos, Jesus nos garante a vida eterna. É o que nos diz Jesus, porque a carne dele é verdadeiramente uma comida e o seu sangue verdadeiramente bebida. Jesus, neste evangelho de hoje, tão significativo, profundo para a nossa vivência cristã, ele reitera com grande força a necessidade de o receber na Eucaristia para participar na vida divina, para que cresça, se desenvolva a vida da graça recebida no batismo. Como eu vou evoluir espiritualmente, me fortalecer na fé se eu não comungar? Eu preciso estar em comunhão e não simplesmente receber a hóstia consagrada, muito mais do que isso, mas assumir Cristo em minha vida, daí a necessidade de permanecer, de estar no estado de graça, confessar para comungar, ser luz no mundo, presença de Deus, buscando a santificação do corpo e da nossa alma. Pelo batismo que recebemos, somos chamados a esta vida nova no Senhor. Lutar contra o pecado, afastar das más inclinações, buscando esta força sobrenatural, e nele nós teremos a vida eterna. Mas é como diz Jesus, esforçai-vos, não pelo alimento que perece. E diz mais, só os violentos entrarão no reino dos céus. Então é preciso, de fato, não brincar com a misericórdia de Deus. Se esforçar para ser santo, levar uma vida de pureza, de castidade. Infelizmente, para quem não foi orientado na fé, educado até mesmo de pequeno, fica mais difícil. Por isso, João vai dizer que a gente não consegue vencer o mundo, as tentações, se não for com a graça de Deus. Daí a importância de crescer nas virtudes. E nos diz o Catecismo, número 289 da doutrina cristã, recebemos Jesus Cristo na Sagrada Comunhão para que seja alimento das nossas almas, nos aumente a graça e nos dê a vida eterna. Na vida nós teremos tribulações, dificuldades, sofrimentos, mas com Cristo nós veremos o mundo diferente, porque entramos em comunhão com Ele, através da palavra, através deste remédio de imortalidade que nos ensina Santo Tomás de Aquino. Por isso que muitas pessoas infelizmente vão morrendo no pecado, distante de Deus, sentem angústias, vazios, faz parte da vida, sim. Porém, há alguns casos e fatos em que a pessoa vai fraquejando na fé, porque de fato não está na intimidade com Deus. E não é Deus que condena, é a pessoa que vai afastando-se da luz e vai entrando num processo de escuridão. Jesus afirma claramente que o seu corpo e o seu sangue são penhor da vida eterna, garantia da ressurreição corporal.
Daí eu lhe pergunto: você quer se salvar? Quer a vida eterna? Quer de fato participar da vida divina? E você comunga? Você de fato faz a sua confissão sacramental sempre que é necessário? Você tem lido a palavra de Deus, tem se deixado iluminar por esta palavra na sua inteligência, no seu coração, tem meditado? Porque hoje, infelizmente, em algumas igrejas, eu digo mesmo católicas, na Santa Missa, muito barulho. Era preciso, de fato, respeitar o silêncio litúrgico, que inclusive prescreve a liturgia no rito romano. Mas não há. E quando há, muitas vezes, uma formação ainda não é tão madura, a ponto de respeitar as normas, de obedecer algumas iniciativas, e muitas vezes não nos damos conta da graça que nós estamos perdendo. É como no momento de ação de graça, quantas pessoas perdem esse momento e por conta de carências afetivas de pessoas, não se contentam e querem falar, conversar e deixam muitas vezes, correm o risco de deixar a graça passar. Santo Agostinho falava que tem medo de que a graça passe e ele não reconheça. Isso pode acontecer conosco porque, infelizmente, não fomos orientados, educados. Muitas vezes participamos da missa sem mesmo saber o que dizer, como fazer, como rezar. Façamos também nossa parte. Você como leigo, como consagrado, como homem e mulher de fé, tenha em sua casa os livros da fé católica, catecismo, a Bíblia. Você que tem filhos, leia com seus filhos a palavra de Deus. Algum momento do dia ou antes de dormir, faça as orações, busque o Senhor, faça um momento de adoração a Deus na Eucaristia. Se Jesus falou, está falado, é o próprio Deus que diz: é meu corpo, é meu sangue. Então por que muitos ainda estão deixando de comungar? Infelizmente também existe aqueles que viram as costas para Deus, que não creem. Por isso o anjo da paz ensinou aos pastorzinhos aquela oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não vos amam. É Deus conosco, vivo, ressuscitado. Na Eucaristia que se apresenta a nós, é colocada naquele objeto dourado ou mesmo prata, que é o ostensório, e fica ali exposto na exposição para que possamos adorar, para que possamos fazer nossa adoração, render graças. Somos sabedores também que existe aqueles que não creem, que vê a Eucaristia como um símbolo, que banalizam, rejeitam a nossa fé, mas não queremos nos deter nisso. Mas quero dizer para cada um de nós que temos fé, que somos católicos, não podemos deixar de comungar, de se confessar, de fazer nossas orações, nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Preparar sempre o nosso coração, cada missa que a gente for participar, um coração devoto, se dobrando de fato à vontade de Deus, participando bem do santo sacrifício. Porque deseja tanto Jesus que vamos recebê-lo na Sagrada Comunhão? Você já se perguntou? Eis a razão. O amor sempre aspira e tende à união. E como diz Santo Tomás, os amigos que se amam de coração quereriam estar de tal modo unidos que não formasse mais que um só. Isto passou com o imenso amor de Deus aos homens, que não esperou para se dar por completo no reino dos céus, mas ainda nesta terra deixou-se possuir pelos homens, com a mais íntima posse que se possa imaginar, ocultando-se sob as aparências do pão no Santíssimo Sacramento. Ali está, como detrás de um muro,
E a pergunta é: você tem Deus como amigo? Você o ama verdadeiramente? São João diz que quem não cumpre os mandamentos é um mentiroso, não ama. Diz que ama, mas não quer estar perto do amigo. Como pode? Então é preciso de fato rever nossa postura, nossas atitudes na relação com o Senhor. Nesse sentido, assim como o alimento corporal é necessário para a vida terrena, a sagrada comunhão é necessária para manter a vida da alma. Por isso a Igreja exortou sempre a receber este sacramento com frequência. Diariamente, como é de desejar, os fiéis em grande número participem ativamente no sacrifício da missa. Então, se você pode, não deixe de participar. Saindo do seu trabalho, se der tempo, mesmo que chegue um pouquinho atrasado, não tem problema. E se você está no estado de graça, pode comungar, fazer sua oração, seu agradecimento. Mas a missa dominical não se deve chegar atrasado. Então é o dia do Senhor. Se prepare com antecedência, chegue cedo, faça seu momento de oração, ajoelhe-se ao entrar na igreja, reze, peça a Deus que ilumine sua inteligência para que você não se disperse, participe bem das orações. E ao concluir, quando for enviada, não se disperse, faça ainda também seu momento de oração de joelhos diante do Senhor, agradecimento pela Santa Missa. Se coloque diante da presença de Deus. Alimente-se com o coração de Jesus, a Santa Sagrada Comunhão, e dê graças a nosso Senhor. Qual seria o efeito da graça de Deus em nossa vida? O efeito mais importante da Santíssima Eucaristia é a união íntima com Jesus Cristo. O próprio nome de comunhão indica esta participação unitiva na vida do Senhor. Se em todos os sacramentos, por meio da graça que nos conferem, se consolida a nossa união com Jesus, esta é mais intensa na Eucaristia, visto que não só nos dá a graça, mas o próprio autor da graça. Desse modo, participando realmente do corpo do Senhor, na fração do pão eucarístico, somos elevados a uma comunhão com Ele e entre nós. Porque o pão é um, somos muitos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Isto quem nos fala, inclusive, é São Paulo, primeira carta aos Coríntios 10, 17. Irmãos e irmãs, precisamos, por ser a Eucaristia o sacramento que melhor significa a nossa união com Cristo, é ao mesmo tempo onde toda a Igreja mostra e leva a cabo sua unidade, Jesus Cristo. Como nos diz um dos documentos da Igreja, Unitatis Redintegratio, número 2, instituiu na sua Igreja o admirável sacramento da Eucaristia, pelo qual se significa e se realiza a unidade da Igreja. Então, não tenha dúvidas. Não deixe que o demônio coloque dúvidas em teu coração. Será que é realmente Jesus? Este pão transubstanciado que diz que é Jesus, é Ele mesmo? Não deixe o demônio colocar dúvidas. Dizer para você não comungue, né? Colocar situações de culpa em tua cabeça, em tua mente. Então procure rezar. Aumenta, Senhor, minha fé. Sendo isto assim, devíamos confessar que a alma não pode fazer nem pensar coisa mais agradável a Jesus Cristo do que hospedar no seu coração com as devidas disposições, hóspede de tanta majestade, porque desta maneira se une a Jesus Cristo, que tal é o desejo de tão enamorado Senhor. Disse que se deve receber a Jesus não com as disposições dignas, mas com as devidas. Porque se fosse necessário ser digno deste sacramento, quem jamais poderia comungar?
Só um Deus poderia ser digno de receber um Deus. Digo dignas no sentido em que contém a mísera criatura vestida de pobre carne de Adão. Ordinariamente falando, basta que a alma se encontre em graça de Deus e com vivo desejo de aumentar nela o amor a Jesus Cristo. Então, o que você está esperando? Ide a Ele, vá até o Senhor, com as tuas dores, alegrias, se joga aos pés de Jesus, como muitos fizeram. Deixa-se tocar e iluminar pela graça do Senhor. Ele cura, exorciza, anima, nos fortalece. É um Deus vivo e ressuscitado ali. Quando o sacerdote impõe as mãos e evoca o Espírito Santo, acontece o milagre diante dos teus olhos. Contempla, adora, não fecha os olhos, não baixa a cabeça. Olha para a hóstia consagrada. É Jesus, o seu corpo, o sangue derramado para a purificação de nossos pecados. Ama-o, aceita-o verdadeiramente. Só quem escuta suas palavras e as recebe como revelação de Deus, que é Espírito e vida, está disposto a aceitá-la. Então, se você o ama, não deixe de adorar. Não deixe de participar da Santa Missa por pequenas coisas, preguiças, mal-estar, que muitas vezes até o demônio coloca empecilhos para que a pessoa nem frequente a Santa Missa. Como diz o Salmo, minha alma tem sede de Deus. Alimentar-se de Jesus é participar da sua vida, que tem como garantia o quê? A ressurreição. Comer a carne, beber o sangue, promovem uma transformação interior do discípulo, da sua pessoa, uma identificação com Ele, permanecer com Ele, com Jesus, e permanecer no amor, que se manifesta no comer e no beber. Portanto, meus irmãos e irmãs, mais importante do que o pão que comemos cada dia para o sustento do corpo é a Eucaristia. Alimento que se torna sustento para a alma, permanece para a vida eterna. Quem não está em comunhão com Deus, quem não está em vida sacramental, quem não lê as Sagradas Escrituras, quem de fato não está nessa intimidade, pouco vai compreender. Porque está fora. É preciso esta vida interior. É preciso de fato absorver Cristo vivo e ressuscitado. Deus respeita a nossa liberdade, sobretudo aqueles que não aceitam, mas correm um sério risco de não se salvar. Porque Jesus diz: quem não come minha carne e não bebe meu sangue, não terá vida eterna. E esta vida já temos como garantia, sobretudo agora, na oportunidade de participar da Santa Missa no hoje de Deus. Pela Eucaristia nós passamos a pertencer a nosso Senhor e Ele passa a viver em nós. De tal maneira que, quando não comungamos da palavra e da Eucaristia, nós nos tornamos pessoas fracas, confusas, desestruturadas para o combate da vida. Do contrário, quando comungamos, passamos a pertencer a nosso Senhor e Ele torna-se o dono da nossa vida e nos ressuscita a cada momento, gerando em nós confiança e conforto. Pense bem, você sente ou já sentiu alguma diferença quando se afasta da Eucaristia? O que está impedindo você de comungar, você que não comunga? Quando você adora Jesus sacramentado, tem consciência de que é Ele verdadeiramente nas espécies do pão e do vinho? Experimente adorá-lo com esta certeza e perceba a diferença. Que esta meditação possa ter te ajudado de algum modo e agradeça a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade nesta sexta-feira de poder transmitir de forma sucinta, em breves palavras, este momento de fé e oração com a palavra de Deus, que me ajuda, espero que te ajude também de algum modo,
que a gente possa crescer juntos na fé, na esperança, nesta caridade de irmãos uns com os outros para a obra de Deus, para que Ele reine em nossos corações e a nossa vida possa de fato ser ressuscitada com Ele. Deus abençoe você e família neste dia, nesta sexta-feira, que possamos de fato unir o nosso coração ao coração de Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e permaneça para sempre. Bom dia, saúde, paz e alegria e salve Maria.